Pessoal, estamos de volta aqui. Hoje eu trouxe aqui para conversar comigo o meu querido amigo Hélio Fittipaldi. O Hélio, ele é uma pessoa incrível, tem muita história para contar. Nós vamos falar aqui sobre vários temas, entre eles vamos falar sobre histórias em quadrinhos, revistas, sobre a família dele que veio da Itália, sobre tecnologia, né, sobre as pessoas que ele influenciou com a revista que ele criou. Olha, um bate-papo super agradável, muito legal. Espero que todo mundo que esteja nos vendo goste, e vai ser assim uma conversa bastante descontraída, alegre. Tá legal? Vamos começar. Porque nós gostamos. Foi muito bom, é muito bom. Foi muito interessante. Muito interessante, né? E acho que vai acrescentar muito. E temos muita coisa para mostrar ainda que você não deve saber ainda. Daqui a pouco vai saber. Obrigado, gente. Vamos lá? Então, Hélio, a gente estava falando aqui sobre a crise, né, que nós estamos enfrentando hoje. A gente vem enfrentando essa crise já há muito tempo, né? Pelo menos há 12 anos a gente vem enfrentando uma crise aí. No começo estava tudo bem. E aí você me trouxe aqui um trabalho aqui muito interessante que você encontrou, né, para iniciar o nosso bate-papo, que é um ideograma chinês que fala sobre a crise, né? Eu achei muito interessante. Que crise e oportunidade estão juntas. Estão juntas, né? Tanto estão juntas que aparecem neste ideograma. Ele está representado porque uma parte basicamente é crise e a outra é oportunidade. Então aí depois você pode disponibilizar isso para o pessoal ver se... Eu acho que é interessante, né? É porque a gente não constitui isso daí. A gente não pode também entrar em desespero por conta dessa palavra crise, né? E para você que é uma pessoa que durante toda a sua vida, a gente já falou aqui no começo, né, da apresentação do vídeo, que você é um homem que vem do mercado editorial, né? Como é que é essa história? Conta para nós aqui, como é que foi essa história de você criar essa revista, resumidamente, assim, para a gente entender, para as pessoas que estão vendo a gente entender. Eu tive a influência do meu pai, o Saverio Fittipaldi, né? Já desde antes de eu nascer, ele gostava dessas coisas mais tecnológicas, né? Ele queria, por exemplo, construir um disco voador. Quando que foi isso aí? Isso aí foi no fim dos anos 40. Nossa, eu já pensava nisso. 1949, depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque já existia aquelas histórias em quadrinhos, Flash Gordon e outras coisas, falava já de espaço. E nos anos 50, aí foi o primeiro homem para o espaço, né, o russo, né? Primeiro foi a cadelinha, né? Sim. Que mandaram para o espaço, Laika, né? A Laika, né? Em 57. Eu nessa época tinha 7 anos, isso era muito interessante. E isso impulsionou muito a garotada, como eu, que queria mexer com tecnologia, que a gente via pega de foguete. E naquela época mal a gente conseguia ter um telefone. E já nessas séries na TV e tudo, aparecia o pessoal com um walkie-talkie, né? Então ele falava naquele radinho, apertava o botão, falava, o outro escutava e respondia. Inclusive aqui em São Paulo tinha uma série no Canal 7, que hoje é a Record, né? Que é a Record hoje, né? Que tinha o Capitão 7. Que era um sujeito que tinha uma confecção lá na Rua Oriente. E ele, junto com a Idalina de Oliveira, que foi a primeira garota que fazia propaganda na TV, né? Fizeram uma série que aparecia e eu gostava muito de ver isso, né? E o Capitão 7 defendia todo o pessoal, do bem, do mal e com aquele negócio. Então eu fui me interessando por isso. O meu pai fez até um curso por correspondência na Argentina, de rádio e televisão, porque não se falava de eletrônico, falava de rádio e televisão. Meu pai, em 61, editou um livro que era Conserte Você Mesmo o Seu Televisor, que quem escreveu foi meu primo, Hélio Mendes de Oliveira, já falecido os dois, né? E aí nós ficamos com isso
rodando e tal. Em 68 eu montei a minha primeira editora, chamada Superplá. É interessante isso, né? Porque você está falando que o seu pai fez o curso de rádio e TV. O meu pai, na época, também fez, né? O velho Dinho, ele era um técnico de televisão, naquela época branco e preto, a válvula, de mão cheia, né? As vizinhanças levavam todas as televisões quebradas lá para ir consertar. Ele nunca ganhou um tostão com isso, né? Mas era feliz, né? Isso aqui é importante. Muito claro, né? O meu não chegou a consertar porque ele tinha a veia de editor e de escritor. Tá. E ele escreveu alguns livros, só que nenhum de tecnologia, isso que é interessante. Tá, e aí você criou a tua primeira editora? Isso foi em 68, eu tinha 18 anos, né? Aliás, eu tinha 17 para 18, eu tive até que ser emancipado para poder ter um negócio próprio, né? Quer dizer, você já tinha essa veia empreendedora desde o início, né? Isso estimulado pelo meu pai, né? Isso aí é importante, né? Referência paterna tinha a ver. E a família chegou a ter 6 editoras. Caramba! Meus tios, primos, e aí foi, né? Então a gente foi entrando por esse ramo também, a partir do meu pai e do tio dele, que também chamava Savério, era Savério Fittipaldi. Até tem nome de rua aqui em São Paulo. A família Fittipaldi é uma família tradicional. A família Fittipaldi é uma única só. É uma família que veio da Itália, do sul da Itália, assim como os Manieres e outros imigraram para o Brasil e aqui foram fazer a América, né? E aí todo mundo se interessava em crescer, em conhecer. E eu acho que a melhor coisa que tem é você ter foco, né? E o foco, às vezes, é ocasionado por uma crise. Então, que foi o início da nossa conversa, né? Então você vê, tinha uma crise na Itália, lá no sul da Itália era pior do que o Nordeste daqui. Então a turma começou a emigrar no fim do ano de 1880, por aí, começou a emigrar para a América, né? E o meu avô, já com 2 anos de idade, já veio para cá em 1898, ficou aqui uns 2 anos junto com o pai dele e o outro irmão, o Savério, né? Então meu avô chamava Vincenzo, né? Ficou aqui uns 2 anos e voltaram para a Itália, né? Uhum. Depois ele veio mais 1 ou 2 vezes até a guerra, e aí com a guerra é que botou muita gente para cá, porque você já não tinha como sobreviver direito na Itália. O pessoal veio para cá para quê? Para arrumar emprego, ter uma vida decente, estudar. Então todo italiano que veio para cá e que era o que eles chamam de terrone, né? Uhum. Que é aquele cara que vivia na terra cultivando, criando ovelhas e tudo mais, é o cara que veio para cá e começou a desenvolver o país. Ele trouxe uma determinada tecnologia de agricultura, de indústria ou... Não, eu acho que... Eles trouxeram os conhecimentos deles também, né? Sim, não tinha também. Um conhecimento, mas era o seguinte, o conhecimento que tinha lá no sul da Itália, apesar de ser uma região muito tradicionalmente rica em conhecimento, porque ali é onde tinha a Magna Grécia. Então, na cidade de Crotone, em grego, Croton, né? Tem até um grupo aí de educacional com esse nome, né? Vivia um tal de Pitágoras, já ouviu falar? Esse cara, né? Pitágoras. Pitágoras é um cara... Então... Na verdade ele montou a escola pitagórica ali, não foi? Sim, foi ali, né? Sim. Então você tem ali muitas influências do grego, depois os romanos começaram a absorver muita coisa e depois de um X tempo, já na época de Cristo, os romanos já estavam com o Império Romano
se estendendo lá para o Oriente. Quer dizer, a base da nossa civilização ocidental que nasceu nessa região ali, né? Quer dizer, os pilares, né? Que é a filosofia grega, não é? O direito romano e a fé cristã, quer dizer, que formam a base da nossa civilização, né? Exatamente, notar. E o que essa vinda para cá dos italianos, etc., trouxe para você na hora que você pensou, quer dizer, sua família pensou em desenvolver essa editora, enfim, você trazer todo esse conhecimento para cá? No começo, né, o meu pai e a minha tia já tinham nascido lá na Itália e vieram para cá em 32. Né? O meu avô já tinha começado junto com o Oswaldo Siciliano, nos anos 20. Siciliano, daquela livraria siciliana? Não é o mesmo cara? Não? É da família. Tá. Eu não sei te dizer, né, mas é da família. E ele tinha montado uma livraria no início da Avenida Rangel Pestana, perto da Praça Clóvis Bevilacqua, que hoje é uma praça só, que é a Praça da Sé e a Clóvis juntaram, né? Então ele tinha uma livraria lá que ele saiu dessa sociedade para pegar o dinheiro e trazer a minha avó e os filhos para cá, né? Então eles chegaram aqui em 1931, foram morar lá na Carneiro Leão e tal, né? E aí, quando meu pai começou a crescer, o meu avô foi para o bairro da Penha, montou uma livraria. Então meu avô já lia muito. Você lê, na sua família é uma... é uma coisa básica, todo mundo sempre gostou de ler. Quando meu pai casou, a minha mãe também, e a família da minha mãe também gostava de ler. Então eu sempre tive em volta de mim gente que gostava de ler e trocava livro, essas coisas. Quer dizer, o gosto pela leitura ele começa já pequeno com a referência dos pais que também leem, né? Quer dizer, é um exemplo, né? Só para você ter uma ideia, eu com 8 anos, que eu estava aprendendo a ler, na época o meu pai conhecia a editora La Selva, que era daquelas que tinha depois a rede La Selva, nos aeroportos e tudo, né? Então, um ramo dessa família tinha editora lá na Carneiro Leão e tal. E foi lá que começou o Maurício de Souza, né? O desenhista. Né? Então eu conheci o Maurício. Pai da Mônica, né? Em 57 eles faziam o gibi e eles tinham uma editora chamada Editora Outubro, que alguns desenhistas se juntaram para fazer histórias em quadrinhos e tal. Isso demorou um certo tempo, então primeiro eles começaram a editar com os La Selva, que editava Os Sobrinhos do Capitão e outras coisas mais, mas faziam muito pocketbook. E meu pai, que tinha a gráfica, imprimia algumas coisas para eles também e tal, além de ter editora, né? E foi a época que toda vez que meu pai ia lá, ele trazia um monte de gibi para mim. E aí eu me lembro que eu estava lendo, eu comecei a ler Pato Dono e tal, eu ficava louco, porque toda terça-feira saía o Pato Dono. E o meu jornaleiro demorava para chegar com o Pato Dono na banca. Às vezes eu ia 3, 4 vezes. Cadê o Pato Dono? E o Pato Dono chegava de tarde. Mas eu já tinha ido lá nas férias, né? Eu ia lá muito. Então eu fui lendo muito, né? E aí quando você vai lendo, você vai botando a imaginação para funcionar, né? E série de livros também falando de ciências. Então eu comecei a ver a história dos grandes inventores, né? E aí eu, com 8 anos, eu já li o Estadão. Eu li o Estadão, cara. Então eu tinha um vocabulário já que se sobressaía. Quer dizer, a leitura te deu uma visão mais ampla, te deu vocabulário, um raciocínio, um pensamento lógico, visão de mundo, de universo. Porque eu lendo o Estadão, eu ficava sabendo o que acontecia. Então, por exemplo, essa primeira conquista espacial, enquanto os meus coleguinhas viam o que dava na televisão e tal,
porque quase não se assistia muito, na televisão eram muito poucas as informações, mas o que vinha através de jornal e revista e tudo, era muito mais. Então eu me lembro que meu pai comprava, na época o Fernando Quinalha tinha uma editora, que ele editava a Popular Mechanics. Então lá vinha muita história sobre iniciação, sobre ciência, sobre tecnologia, mas era muito mais mão na massa. Então todas essas coisas foram inputs que eu tive, né, foram muito ricos, né, porque foi coisa que foi me jogando para dentro cada vez mais, e com a conquista espacial e com o desafio que os russos lançaram para os americanos, e o americano não queria ficar por baixo, então começou a ter notícia e eu devorava tudo aquilo. A leitura ela para você, então ela foi um catalisador para você abrir a tua própria editora, enfim, você trouxe toda uma bagagem, né, de conhecimento pela leitura. Foi criando assim dentro de mim uma inquietação que eu posso traduzir para você como o espírito de editor. O que é? É se interessar por uma gama de assuntos, mas não só isso, e ver como é que eu posso disponibilizar para terceiros, sob o ponto de vista de interesse deles e não meu. Porque depois, quando você começa profissionalmente a trabalhar com isso, tem até certas coisas que você não gosta, mas como você está fazendo aquilo, o teu gosto é em desvendar aquilo para terceiros. Então eu fico aqui imaginando quem é o leitor, e eu faço para ele, entendeu? Entendi. Eu me dou. Você pensa, né, no seu leitor, né, no seu cliente, digamos. E com o tempo eu comecei a descobrir o seguinte, que era até interessante eu não conhecer a fundo certas coisas, por exemplo, eletrônica, porque na hora que você começa a conhecer a fundo aquilo, você fica meio que egoísta e começa a puxar a brasa para sua sardinha. Entendi. Então você quer influenciar, você fica meio petista, né? Você quer influenciar, quer enfiar pela goela abaixo. A tua ideologia, né? Não é assim. Não é. Você tem que usar da liberdade de expressão de cada um que você está convivendo, e arrancar o melhor daquela pessoa que pode contribuir para a edição da sua revista. Então eu comecei a minha editora, e o meu pai até então fazia na editora dele, ele vinha de um grande sucesso que era ter uma editora voltada para histórias em quadrinhos. Ele fazia Fantasma, Mandrake, Luta Zero, Sobrinhos do Capitão, Flash Gordon, enfim, tinha 56 títulos. Depois da editora Abril, era a editora que tinha mais títulos nos anos 70 nas bancas. A gente editava 1,5 milhão de exemplares por mês de gibis. Mas que histórias? O meu pai queria pegar as histórias que eram feitas aqui. Por exemplo, Fantasma era feito no Rio de Janeiro, o gibi, pela Rio Gráfica Editora, que depois mudou o nome para Globo, né? E era dos Marinhos, né? Mas eles pegaram uma autorização para fazer o roteiro, tudo lá no Rio de Janeiro, e desenhar. Então eles tinham um desenhista bacana, tudo. Só que para fazer o roteiro não era tão legal como o do início, dos anos 30. E meu pai teve essa visão. Ele falou, aquelas histórias antigas que eram legais, porque aquela fazia a cabeça da turma. E aí, enquanto o gibi do Fantasma, por exemplo, vendia 10.000 exemplares, feito pela Rio Gráfica, meu pai chegou e conseguiu uma autorização da King Feature Syndicate, lá nos Estados Unidos, para explorar um novo veio, que era fazer livros e soltar em banca.
Olha só. Mas livros... Livros de história em quadrinhos. Os livros, os books dos quadrinhos, né? Que são super então, colecionáveis. Tinha 96 páginas. Não é porque antigamente só tinha álbuns que custavam caríssimo, custavam assim numa faixa de hoje R$100, papel cachê e tal. Para colecionador, né? Mas não tinha os pobres. Para os livros. Os mortais, né? E como o Lee Falk, que inventou o Fantasma, ele fazia as histórias primeiro para jornais nos Estados Unidos, é que ele tinha certos tamanhos que ele juntava aquilo semanalmente e depois dava os tais gibis, né? Quando juntava um mês, mas a história deles, às vezes, eram longas, então dava muitas páginas. E meu pai falou, não, vamos fazer 96 páginas. Tinha algumas que tinha até 112 e tal. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, a história em quadrinho foi chamada pelos Estados Unidos para ir para o front. Então você tinha, por exemplo, os japoneses invadindo a África e o Fantasma lutando com os pirineus e tudo contra isso, essa invasão. Os japoneses com um tanque, com não sei o quê, olha só que loucura, né? E meu pai teve essa visão e a gente começou a fazer isso. Eu me lembro que a primeira edição vendida só em São Paulo, nós vendemos 80 mil exemplares do Fantasma. Legal. Que era como é que nasceu o clã do Fantasma, que tinha 400 anos. Sim. Mas na realidade era sempre o filho que ia assumindo o papel quando o outro ia ficando velho, né? Então era muito interessante essa história. Enquanto que o da Rio Gráfica vendia 10 mil exemplares, o primeiro, isso no Brasil inteiro, o primeiro que meu pai fez, vendia só em São Paulo 80 mil. E quando nós fizemos para pegar Brasil, isso foi para 100 e tantos mil. Quer dizer, tinha uma tiragem, tinha demanda. Enorme. Bom, e aí você foi para... Aí quando eu estava me formando na faculdade, eu queria fazer a minha editora, apesar de eu já ter uma... Você fez o que na faculdade de marketing? Não, eu fui por as necessidades. Então eu sempre vivi dentro de editora e de gráfica, né? E aí eu via que a editora não estava bem organizada e um grande problema nosso era a contabilidade. Então primeiro eu fui fazer técnico de contabilidade. Para poder organizar as contas da O último ano que a gente se formava como perito contador, né? Aí eu entrei no curso de administração de empresa. Eu pensava em fazer jornalismo, mas como eu vivia lá naquele meio e com os caras e tudo, e eu era da turma que eu já tinha o jornal Super Claro em 67, quando veio a lei que só quem se formava em jornalismo poderia exercer, eu já tinha minha editora antes, então eu já era considerado jornalista porque eu já era um prático da coisa. Entendi. Entendeu? Então não precisava de diploma. Então foi que foi. E aí eu fui sendo editor sempre. Né? Mas eu me interessei mais por uma coisa que eu achava que tinha mais futuro, que era a tecnologia. E aí eu achava que estava faltando aqui a área de eletrônica, porque até então, nesse início dos anos 70, você estava na transição da válvula para o transistor. Então, meu pai, ele comprou uma coleção de livros que falava sobre, tinha temas, né, da ciência. Então falava sobre o universo, a eletricidade, o ano geofísico internacional, falava sobre dinossauros, que mais? Grandes inventores. E isso me deu eu lia aquilo, eu tinha 7, 8 anos também, 8, 9 anos. Criança, da idade dos meus filhos, assim, eu era garotinho e lia aquilo e via a formação do universo, das estrelas, no conhecimento da época, e aquilo me deixou completamente interessado no assunto ciência. E num desses livros tinha lá a eletricidade e ele dava as dicas de como montar um rádio galena, né? O rádio galena é um rádio simples
que você faz uma bobina, né, dá um detonador de voltas com fio de uma determinada bitola, você coloca ali uma gilete, na época tinha aquela agulha, não, quer dizer, é agulha ou é não, agulha de crochê, não, de fralda. Sei. Alfinete de fralda. É alfinete, né? Você prendia a fralda de pano, então usava ele como sintonizador e tal, e punha o fone de ouvido e tal, e você ouvia, sintonizava as rádios de determinadas frequências com aquele rádio. E para mim funcionou. E eu já tinha um kit. Era uma caixinha plástica assim, com o fio, uma garrinha, e eu me lembro que eu estudava, eu fazia admissão ao ginásio, no curso, quando você saía do primário, né? E era de tarde. E aí eu levava aquela caixinha, eu gostava de escutar Bandeirantes. São as que tinham a maior potência na época que conseguia ouvir, né? Porque eu só conseguia ouvir a Bandeirantes. Então eu punha aquilo no vitrô da sala de aula. Prendia com aquela garrinha. A garrinha e o foninho de cristal aqui no ouvido. E eu ficava lá escutando isso. Agora, eu li um livro, uma série que não era essa que você... Era Os Grandes Vultos da Ciência. Então falava do Marconi, falava do Franklin, da invenção da penicilina. Eu falei, caramba, então eu comecei a ver, contava a história deles e tal. E aí, como eu tinha essa influência de casa, de todo mundo ler, né? Então eu começava a discutir algumas coisas mesmo com meu pai, ou o tio, sei lá, qualquer um que tivesse lá. Então, de repente, um tio meu veio com esse kit do Rádio Galena. Então eu acabei entrando nisso sem querer querendo, você está entendendo? Claro. Agora você despertando. Então, e esse despertar... Porque esse kit era barato. Mas eu vi, então, muito barato. Eu usava um rolo de papel higiênico, né, aquele centro do rolo do papel higiênico, de tubo, eu enrolei ali a minha bobina e tal, e foi ali que eu fiz e que funcionou, e eu fiquei muito feliz. Então, mas eu acho que sucata é ainda uma grande ideia para a gente iniciar a criança, não só para despertar para a ciência, mas também para inovação, porque você tem que adaptar produto, que é o rolo de papel higiênico, o fio de cobre que você não acha, você precisa desenrolar o alto-falante. Desenrolar o alto-falante, transformador, eu fazia já, nossa. Então você tem que improvisar, e isso, para um garoto, vai ótimo, mexendo com a inteligência dele para criar alternativa. E ele ganha, eu acho que a criança, o aluno ele ganha na coordenação motora fina também, né? Isso, principalmente que hoje a molecada não tem, né? Eles só agora nos games ali, eles só fazem escondidão, mas... Ou então no celular. Quando eles enfiarem uma agulha, na agulha, eles não conseguem. Tem dificuldade. Agora, mexer com componente eletrônico. Então, mas agora o que eu quero te dizer é o seguinte, como é que é essa história, né? Porque eu fui influenciado por essas leituras, fui influenciado pela tua revista, fui influenciado por muitos outros inputs tecnológicos, na época que realmente nos anos 80, nos anos 70 e 80 era muito complicado conseguir, a gente tinha um mercado extremamente fechado, hoje não é tão aberto também como a gente imagina, mas naquela época era pior ainda. Porque não se importava. Difícil, não tinha dinheiro, então... Como é que foi isso? Quem que a tua revista influenciou? Como é que são essas profissionais hoje? Quem são essas pessoas que te deram esse feedback dizendo, olha, obrigado pela sua revista? Quando você está fazendo, você não está focando nisso, né? Você vai fazendo aquilo porque você acredita e você bota na cabeça que você está trabalhando com um garoto que vai aprender eletrônica e você não pensa que amanhã esse garoto vai ser o fulano, X ou Y, né? E você vai mexendo lá e tentando fazer o seu melhor, pensando o quê? Que você tem uma grande dificuldade de obtenção de materiais, porque a gente não podia importar, era caro, ninguém tinha dinheiro. Então eu comecei assim, vamos fazer kits baratos. Então, por exemplo, qual é o grande problema? O primeiro kit que a gente fez, que a turma via o Silvio Santos com o microfone sem fio aqui, falava, nossa, o que é aquilo? Mas aquilo lá, dependendo de como você mexia no projeto, ele podia ser um espião,
né? Podia ser uma estação de rádio FM, um microfone, que na realidade tudo aquilo... Sistema wireless, né? Sistema wireless. E é o quê? Era uma estação de rádio FM que a gente montava numa caixa de fósforo. Sim. Então, microtransmissor de FM, que eu montei também. Mas o que era a grande dificuldade? Era a plaquinha de circuito impresso para você soldar os componentes lá. Então, como eu tinha uma revista que tinha uma tiragem grande, eu achei aqui no Ipiranga um fabricante de plaquinha e pedi orçamento e tal, e eu vi que dava para pôr. E aí nós pusemos na primeira edição da revista, não, na segunda... O transmissor de FM, né? O microtransmissor de FM, que depois, numa versão melhorada, eu achei que fazia mais para a cabeça botar um nome de espionagem, Scorpion, e realmente... Isso em termos de marketing, né? Você só mudou, vamos chamar de microtransmissor de FM, vamos colocar como espião Scorpion. Aí foi... Só para você ter uma ideia, na hora que nós fizemos isso, esgotou a revista na banca. Pouco tempo, né? Começou a dar briga até. Mas quem que foi influenciado por isso, Hélio? Dá alguns nomes, fala. Nessa época aí, que anos... isso era 76, por aí, nós tínhamos um delegado chamado Romeu Tuma. Ele foi visto na Santa Efigênia com a nossa revista embaixo do braço, comprando os componentes para montar. Então, ele queria montar o Scorpion? O Scorpion, e deve ter montado, né? Tomar. Então, e era um negócio tosco, funcionava assim de brincadeira, como tinha pouca estação, pouca interferência, aquilo até funcionava legal, mas uns anos depois, uns 4, 5 anos depois, não. Bom, então você começa a ver a influência que se deu no mercado de muita gente que foi montando as suas empresas, foi estudando eletrônica. Hoje você encontrei muitos nas multinacionais, trabalhando em multinacional, que era um garotinho daquela época e ele foi. Tem muitos que já trabalham até no exterior, não estão mais nem aqui. Consegui fazer com que a revista fosse editada em toda a América Latina. O grupo Televisa começou a fazer lá no México. Legal. E fez para a América Central e Venezuela e tarará. Você encontrava até em Miami, em alguns redutos latinos, você encontrava essa edição que o grupo Televisa editava. Então foi uma revista interessante. Que interessante, eu acho que foi uma conversa excelente, tem muito mais coisa para falar, vamos marcar mais vezes a gente bater um papo aí, vamos falar sobre temas específicos, sobre robótica, sobre automação, sobre outros temas aí, sobre ciência, física, tecnologia, etc. E como interessar as pessoas a estudarem, porque a gente tem muito problema devido à falta de qualidade do ensino brasileiro. Às vezes tem gente com horror da matemática, o medo de matemática, física, cheio de paradigmas. Como eu era pequeno, eu tinha horror de latim, de grego, mas é lá que se originaram as palavras, né? Tiraram isso dos currículos. Então, se estudar, por exemplo, a história da matemática, como é que se formou isso, como é que o ser humano precisou inventar essa história aí, você vai ver que a matemática tem um porquê e ela fica muito saborosa. Então você vai ter prazer. E nós precisamos devolver esse prazer às pessoas para elas estudarem. Sim. Nos lugares no mundo que eles têm esse prazer, você tem lá gente brilhante fazendo coisas. Então eu acho que eu ainda tenho essa dívida com os brasileiros. Legal. E acho que você pode me ajudar a fazer isso daí. Legal, vamos em frente. Vamos no seu canal no YouTube. Legal. Vamos em frente. Estamos dando os primeiros passos nessa direção.
Nosso objetivo aqui é realmente ajudar as pessoas a entenderem a tecnologia, a ciência, a matemática, a física, a química, entender que estudar realmente não é uma, como é que eles falam, o Brasil é a pátria educadora, que todo mundo tem direito, né, a estudar. Na verdade, todo mundo tem o dever de estudar. O direito, todo mundo tem direito a tudo, né? Agora, e o dever, né? Isso é importante. E não assim de uma forma impositiva, porque toda vez que você obriga alguém a fazer alguma coisa, não vai. Então o cara tem que ser livre, que nem na sua família, na minha. Eu tinha exemplos, todo mundo lendo, todo mundo tentando descobrir coisas. Vamos conversar numa próxima ocasião sobre também essa educação liberal, né? Essa questão de você estudar as artes, né? As artes liberais, estudar. Né? E vamos conversar depois futuramente sobre isso. Obrigado, Hélio, valeu. Obrigado, obrigado a você aí que está nos acompanhando também, né? E vamos em frente, né? Vamos. Começamos com a palavra crise e agora estamos terminando com oportunidade, certo? Exatamente. Valeu, muito obrigado, Hélio. Obrigado. Valeu.